Programa Referencial. Oferecimento. Mateus, somos um só coração. Óticas Gabriel, o anjo dos seus olhos. Clínica Performe, ortopedia, psicologia e bem-estar. Olá, que bom estar na sua companhia. No programa referencial de hoje, você acompanha como o empreendedorismo feminino vem conquistando cada vez mais as mulheres aqui no estado do Maranhão. No quadro de entrevista, você acompanha também uma entrevista com o Dr. Tairon Medeiros, ele é ortopedista e especialista em doenças do quadril, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, principalmente no que se refere aos idosos. Você também vai acompanhar no programa de hoje como foi o Chá das Mulheres, realizado pela Igreja Batista Nacional da Palavra. Estes são alguns destaques que nós separamos para você no programa referencial de hoje, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje mostrando como foi o Chá das Mulheres, realizado pela Igreja Batista Nacional da Palavra. Confira! Um encontro especial reuniu mulheres de diferentes cidades em um momento marcado por fé, alegria e confraternização. O Chá de Mulheres trouxe uma programação voltada para fortalecer os laços de amizade, promover reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e celebrar conquistas. Maravilhoso a gente agregar, encontrar pessoas queridas como a Inês, como você, como outras irmãs. Então, assim, para mim foi um sábado muito rico, cheio de aprendizagens. Entre palestras inspiradoras e momentos de oração, o evento também abriu espaço para música e descontração. A mesa farta e a decoração caprichada deram um charme todo especial ao ambiente, tornando o encontro ainda mais acolhedor. A gente sai daqui com o coração cheio da palavra e o espírito leve. Obrigada mais uma vez, Alcinéia, pelo teu convite. Muito obrigada. Foi lindo. Mais do que um simples chá, a tarde foi um convite para renovar as energias, reforçar valores e fortalecer a união entre mulheres que compartilham histórias, sonhos e propósitos. E agora vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Saiba por que está conquistando cada vez mais as mulheres maranhenses que têm o sonho de investir no seu próprio negócio. Confira nessa reportagem o que preparamos para você. Empreendedorismo feminino. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com uma empresária que resolveu apostar nesse segmento masculino de roupas masculinas, que é a Marcele Melo. Marcele, tudo bem? Tudo bem. Olha, é um grande privilégio, né, poder estar aqui com você na reinauguração da loja, né? E a gente começa aí o nosso bate-papo já falando, né? Por que você resolveu apostar nesse segmento? Olha, eu quero dar uma boa tarde a todos, o prazer é todo nosso, aqui da Zax Menswear. Na verdade, eu já estou no ramo já tem algum tempo e resolvi mudar um pouco o segmento. Mudei o nome, administração, eu quis modernizar mais o ramo masculino. Porque aqui é uma loja de moda masculina, onde atende todo o público masculino, do jovem ao senhor, casual. Então é um ramo que eu amo atender o homem. Qual foi o teu maior desafio, né, no início desse negócio? Na verdade, no ramo masculino, para uma mulher estar por trás do negócio desse, ela tem que realmente empreender de forma sábia, com uma postura de negócios,
porque é muito difícil para as pessoas aceitarem uma mulher empreender, né? Principalmente num ramo como esse. Hoje, Marcelo, qual seria hoje o diferencial aí da sua loja em relação ao mercado de São Luís, por exemplo? Qual seria o teu grande diferencial? O nosso diferencial hoje, a gente colocou uma loja pensando no homem, né, que dificilmente o homem gosta de ir numa loja comprar, né? Geralmente é a mulher. Então aqui também eu me identifico com algumas clientes que vêm comprar para os maridos, para os namorados. Então o diferencial é a loja, é bonita, a loja hoje está moderna, com atendimento diferenciado. A nossa loja tem um atendimento diferenciado, tem tem marcas assim maravilhosas, que qualquer homem chegando aqui ele vai gostar. Hoje, qual é a tua perspectiva de mercado, né? Já que você está aí dando uma nova roupagem para a loja, uma nova proposta. Sim. Hoje, qual é a tua perspectiva de mercado em relação a essa nova proposta? Eu estou no começo, né? Por que eu estou no começo? Porque eu estou numa nova fase e eu estou com um novo nome, novos projetos. Então, assim, daqui para frente é só glória, né? É daqui para outra, em outro estado, em outro lugar, né? Então, assim, é o diferencial em São Luís. Veio para ficar mesmo. A loja ficou maravilhosa, ficou assim, algo de outro nível. E assim, que nem a gente está falando, o comando de uma mulher, isso aí é algo extraordinário aqui em São Luís. O ambiente está simplesmente maravilhoso, departamentado por marcas, separado por marcas. Então eu tenho certeza que os clientes vão amar esse novo ambiente da Zax. A gente fica muito feliz realmente da parceria dela junto às nossas marcas e ao mercado. Para mim é um privilégio estar na frente, junto com a minha empresa, estar na frente do marketing estratégico da Zax, do audiovisual, das estratégias, das métricas, para alavancar e mostrar aquilo que a Zax já é. A Zax já é grande, né? E logo após o intervalo, você acompanha um bate-papo com o Dr. Tairon Medeiros, ele é ortopedista e especialista em doenças do quadril. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre doenças do quadril em idosos. É isso mesmo. Então não mude de canal, porque eu volto já já para falar sobre esse assunto. Não basta enxergar melhor. E na Ótica Gabriel Prime, você tem uma variedade incrível de armações para óculos de grau adulto e infantil, além dos óculos de sol de várias marcas com os melhores preços. E se seus óculos quebraram, aqui a gente resolve. Se você precisa de óculos para ler, trabalhar ou simplesmente sair, nós temos o par perfeito para você. Afinal, a Ótica Gabriel Prime é um lugar de bons sentimentos esperando por você. Venha nos conhecer. Depois que você conhecer a Mediplast, a sua qualidade de vida vai mudar bastante. E a minha pergunta para você é: está precisando de mais conforto e praticidade para o seu dia a dia? Com o colchão pneumático, você vai passar a ter noites muito mais tranquilas. Ele evita dores, ajuda na circulação e proporciona descanso de verdade. E para quem precisa das forrações ortopédicas, elas também fazem toda a diferença. E com elas, você consegue ficar sentado por mais tempo, sem sentir aquele desconforto. Bom demais, né? E também oferecemos forrações em diversos formatos. E para quem precisa do andador com rodinhas, a locomoção fica mais fácil e segura. Você consegue se movimentar sem medo, com confiança e liberdade. A Mediplast realmente pensa no seu bem-estar. Recomendamos porque há 23 anos temos feito a diferença na vida de muitas pessoas. Na Mediplast é assim. Estamos sempre pensando em você, com conforto, segurança e qualidade. Vem nos visitar!
Doenças do quadril. Muitos idosos sofrem com esse problema, principalmente em decorrência de quedas. E hoje, para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós resolvemos convidar um especialista na área. É o Dr. Tairon Medeiros. Ele é ortopedista e especialista em doenças do quadril. Confira o nosso bate-papo no quadro de entrevista. Hoje eu recebo aqui o Dr. Tairon Medeiros, ele é ortopedista e também especialista em doenças do quadril. E a gente, claro, vai conversar um pouquinho sobre um problema, gente, que já se tornou problema em saúde pública, né, Dr. Tairon? Antes disso, quero desejar boas-vindas, né, agradecer pela sua presença aqui hoje no programa Referencial. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui conversando com você e informando um pouco mais da nossa audiência. É isso mesmo, gente, olha. Se tornou um problema de saúde pública em idosos, né? Essa questão da fratura no quadril em idosos, que é o nosso foco hoje aqui desse bate-papo do Dr. Tairon. Chega a atingir aí, Dr. Tairon, cerca de 30% a 40% da população de idosos no Brasil. E essa estimativa é que daqui para 2026, 2030, o número seja bem maior. Né? O envelhecimento da população traz alguns problemas. Ainda mais se esse envelhecimento ele não for feito de forma saudável, né? Infelizmente, as fraturas do quadril, as fraturas do fêmur, além de serem frequentes, são uma das principais causas de morte nos idosos, né? Estando aí entre as 7 causas mais frequentes de óbito no idoso, incluindo câncer, problemas de coração, problemas respiratórios, e a principal causa de óbito por trauma, né? Dando também um apelido, um sinônimo muito triste, que é a fratura do final da vida. Por isso que é muito importante ela ser bem, principalmente prevenida, e quando acontece, ser bem diagnosticada e tratada. Doutor, agora quais são os principais fatores que levam, né, a essa fratura no quadril, no caso do idoso? Bem, o principal fator é a queda, né? Então o idoso ele já sofre de osteoporose, que é aquele enfraquecimento do osso, sarcopenia, que é a musculatura enfraquecida, né? E pode ser agravado por comorbidades, aquelas doenças que o idoso já vem acompanhando o idoso, que faz com que ele fique menos ativo, perda de equilíbrio, alteração no nível de consciência, Parkinson, Alzheimer e outras doenças neurológicas, né? Incontinência urinária, que faz o idoso acordar de madrugada, às vezes um pouco sonolento, e aí escorregar e cair. Por isso é muito importante a gente cercar o idoso, né, com esses diagnósticos, com essas proteções, para reduzir ao máximo o risco de queda. A incidência é maior entre homens ou mulheres? Principalmente mulheres, por causa da menopausa, né? Quanto mais precoce a menopausa da mulher, maior o risco, né, de fratura, porque a osteoporose ela começa mais cedo, o osso enfraquece mais, e aí traz esse risco aumentado de fratura. Ali em torno dos 75 a 80 anos, que é quando a casuística do homem, a incidência do homem vai se aproximar da mulher. Mas a mulher, normalmente, ela está em maior risco do que o homem. Agora, quais são os sinais de que um idoso sofreu uma fratura no quadril? O idoso ele pode, muitas vezes, por vergonha, por não querer incomodar, né? Ou até mesmo por esse nível de consciência já alterado, né? Não lembrar ou não comunicar bem, sofrer uma queda, né, e não falar para os seus familiares. É muito importante que a maioria das fraturas elas vão gerar já uma impotência funcional importante, ou seja, ele não vai conseguir andar, vai ter muita dor na rotação do quadril, às vezes uma perna está diferente da outra, está mais rodada e está mais encurtada, mas nem sempre isso acontece de forma aguda. Às vezes é capaz do idoso cair, sofrer uma fratura que a gente fala por impacção, que às vezes nem no raio-x aparece, ele continua andando por algum tempo, e aí essa fratura ela desvia de forma completa, e aí vem todo o sintoma pior, de perda de movimento, dor intensa, falta de mobilidade. Então é importante aí ficar bem atento, né? Exato, sempre bom cuidar e prevenir de quedas, principalmente. Agora, como é feito esse diagnóstico, Dr. Tairon? Bem, a maioria das fraturas elas vão ser identificadas por meio de um raio-x. Um raio-x bem feito da bacia, principalmente comparando um lado com o outro. Mas isso é importante que a gente não pare aí se esse diagnóstico não foi feito nesse momento, né?
Um idoso com dor no quadril não é normal, ainda mais depois de uma queda. Então a gente pode lançar mão de uma tomografia computadorizada e em alguns casos, se ainda assim a gente não conseguir identificar e o idoso permanece com dor, uma ressonância do quadril. Vamos falar então agora dos tratamentos, né? Quais são os tratamentos possíveis aí para resolver o problema ou pelo menos amenizar, né? Bem, o diagnóstico e o tratamento quase sempre é cirúrgico, tá? Fratura de fêmur, até que se prove o contrário, é cirúrgica. Ah, mas o meu pai, doutor, tem 80 anos, tem pressão alta, tem diabetes, já fez o stent do coração. É cirúrgico, tá? Na grande maioria das vezes a gente só não vai operar se for uma fratura fora da área de carga, uma fratura incompleta, algo que é muito raro no fêmur proximal, né? Ou se tiver uma contraindicação absoluta, né? Em todos os outros casos, a cirurgia ela é o melhor tratamento. E por quê? Né? O melhor tratamento, e ela deve ser feita de forma rápida. A gente entende a fratura do fêmur como uma urgência ortopédica. Né? Então, logo que foi diagnosticado, interna se opera. Então, caiu hoje, 24 horas, o paciente ele deve estar sendo operado. Não pode esperar. Não deve, né? Porque o melhor momento de se operar o idoso é agora. O que os estudos demonstraram? Quanto mais se aguarda para operar, pior o estado desse idoso, né? E aí a gente vai, às vezes, tentando compensar ele, mas aí complica com uma infecção, com uma trombose. Os estudos demonstraram o que mesmo em casos mais graves, aquele idoso que opera, ele tem um risco de óbito, né, ou de complicações mais graves, em torno de 20%. Né? Ou seja, 80% tem bom resultado. E essa curva, ela se inverte praticamente. Ali, mais de 80% dos pacientes que não operam, eles evoluem de forma grave, né, para uma hipomobilidade severa ou até mesmo óbito. Então, a grande maioria dos idosos que não operam evoluem mal. Doutor, agora vamos falar da questão da reabilitação e da recuperação, né? No caso do idoso, ela é mais lenta? Como é que funciona isso? Por incrível que pareça, a cicatrização óssea, ela acontece de forma muito semelhante, né? Então, o que o idoso tem de reabilitação problemática não está na cicatrização do osso, na grande maioria das vezes. Claro que nesse paciente a gente tem que investigar a osteoporose, identificar e tratar de forma precoce, inclusive, né? Mas a ossificação, o tempo de consolidação, se dá mais ou menos igual de um jovem, tá? O que a gente precisa fazer é uma reabilitação precoce, começar a movimentar, depois da cirurgia bem feita, esse paciente tem que ser tirado da cama, tem que ter uma reabilitação bem feita, precoce, começar a suplementar esse paciente de forma adequada, nutrição adequada, fisioterapia bem feita, para a gente minimizar ao máximo as sequelas nesse paciente. E a prevenção? Bem, a prevenção se dá em todas aquelas doenças que arrodeiam o idoso, principalmente a osteoporose e essa sarcopenia, ou seja, nutrição adequada, atividade física, né, conforme esse paciente consiga fazer, né, prevenir labirintite, o ambiente com risco aumentado de queda. O idoso não deve ter tapete em casa, chão escorregadio, sandália que sai fácil do pé. Se ele já tiver algum desequilíbrio sabido, sempre estar acompanhado, utilizar de algum apoio, de algum suporte, banheiro, locais molhados, sempre com algum local que o idoso consiga se apoiar para tomar o banho, ou tomar o banho sentado, apoiar para sentar e levantar. Tudo isso reduz o risco de queda e melhora o ambiente, torna o ambiente mais seguro. Doutor, só para encerrar o nosso bate-papo, qual mensagem você deixaria para as famílias que têm idosos em casa, né? A primeira mensagem não vai só para os idosos, tá? Vai para todo mundo. Quer prevenir de forma satisfatória uma fratura na terceira idade? Comece agora, como jovem, tá? Alimentação saudável, exercício físico, diagnóstico e prevenção de insuficiência de vitamina D, insuficiência de cálcio, para você ter um osso na sua terceira idade, né, na sua melhor idade, saudável. E quando possível, sempre, né, cercar essas doenças que estão associadas à queda, para reduzir o máximo o risco de queda do idoso, tornar o idoso funcional. Conversei aqui com o Dr. Tairon Medeiros, ele é ortopedista e especialista em doenças do quadril, e a gente falou um pouquinho, né, sobre as fraturas do quadril em idosos. Doutor, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa Referencial. Muito obrigado, querida.
E logo após o intervalo, você confere uma reportagem sobre como empresas que vêm investindo na instalação ou implantação de gramas sintéticas em parquinhos, condomínios, empresas, enfim, está sendo um mercado bem promissor. E a gente, depois desse intervalo, a gente vai te mostrar como isso está funcionando aqui na capital maranhense. Carro, indiscutivelmente nossa maior paixão. E cuidar do seu carro é a nossa maior felicidade. Desde alinhamento, balanceamento e outros serviços até a venda de pneus, peças e diversos acessórios, a Playcar tem tudo que seu carro precisa. Conte conosco. Playcar, o seu auto center para qualquer situação. Depois que você conhecer a Mediplast, a sua qualidade de vida vai mudar bastante. E a minha pergunta para você é: está precisando de mais conforto e praticidade para o seu dia a dia? Com o colchão pneumático, você vai passar a ter noites muito mais tranquilas. Ele evita dores, ajuda na circulação e proporciona descanso de verdade. E para quem precisa das forrações ortopédicas, elas também fazem toda a diferença. E com elas, você consegue ficar sentado por mais tempo, sem sentir aquele desconforto. Bom demais, né? E também oferecemos forrações em diversos formatos. E para quem precisa do andador com rodinhas, a locomoção fica mais fácil e segura. Você consegue se movimentar sem medo, com confiança e liberdade. A Mediplast realmente pensa no seu bem-estar. Recomendamos porque há 23 anos temos feito a diferença na vida de muitas pessoas. Na Mediplast é assim. Estamos sempre pensando em você, com conforto, segurança e qualidade. Vem nos visitar! Não basta enxergar melhor. E na Ótica Gabriel Prime, você tem uma variedade incrível de armações para óculos de grau adulto e infantil, além dos óculos de sol de várias marcas com os melhores preços. E se seus óculos quebraram, aqui a gente resolve. Se você precisa de óculos para ler, trabalhar ou simplesmente sair, nós temos o par perfeito para você. Afinal, a Ótica Gabriel Prime é um lugar de bons sentimentos esperando por você. Venha nos conhecer. E a gente começa o terceiro bloco do programa com o quadro Queridona em Pauta, com as dicas da doutora Renata Parente. Oi, lindonas! E no Queridona em Pauta de hoje eu queria dividir com vocês um momento que eu vivi no Hospital Adenora Bello, no grupo de apoio Florescer. Eu não conhecia essa obra e eu fiquei maravilhada com o que eu pude ver por lá. O grupo de apoio Florescer, ele é formado por diversas mulheres que estão em tratamento de câncer ou em segmento. E foi um momento maravilhoso, onde eu pude levar bastante conhecimento acerca dos benefícios do laser íntimo para mulheres pós-câncer de mama, mas o que foi mais perfeito ainda foi escutar cada história, cada partilha de fé, de força e superação dessas mulheres. Ao receber esse convite, eu fiquei muito contente, porque é necessário que as mulheres saibam que o laser íntimo pode realmente beneficiar as pacientes pós-câncer de mama que sofrem com ressecamento vaginal. Essas pacientes, elas têm que utilizar medicações que bloqueiam os hormônios no corpo, ou seja, elas sofrem muitas vezes uma menopausa precoce. Às vezes até mesmo com 37 anos, com 30 anos, no momento que é diagnosticado aquele câncer. E o laser íntimo, ele traz essa recuperação da lubrificação vaginal sem o uso de hormônios. O laser íntimo é uma tecnologia que beneficia muito essas mulheres, recupera a sua qualidade de vida e qualidade de vida sexual, não somente dela, mas do casal, reaproximando eles. Afinal, muitos desses casais sofrem após o término do tratamento do câncer, porque essa mulher sofre durante a relação sexual, com ressecamento, dores, às vezes sangramentos pós-coito, e isso faz com que ela tenha aversão a esse momento da relação. Então, ela
saber que existe uma tecnologia que pode propiciá-la, o retorno a essa qualidade de vida sexual, é realmente algo necessário para que a gente possa estar difundindo, para que esse conhecimento possa chegar a cada mulher que precisa dessa tecnologia. Sair desse encontro com o coração cheio de gratidão, por saber que essas mulheres que estão passando, por esse problema de câncer na vida, elas não estão sozinhas, elas encontram forças uma na outra. Como eu falei para elas, nem sempre a gente está forte, mas às vezes a gente está mais forte do que a nossa amiga. E outro dia ela vai estar mais forte do que a gente. E que a gente possa acolher uma a outra e ser realmente a força necessária para o nosso próximo. E que nós, como médicos, possamos levar não somente ali a cientificidade, a questão técnica, mas principalmente a esperança e a humanização do nosso atendimento, acolhendo cada uma delas. E eu deixo aqui um beijo, um abraço super especial para todos que participam do Grupo Florescer e já agradeço novamente por ter cada uma partilhado comigo a sua história de superação na vida. E a gente se encontra no nosso próximo Querendo em Pauta, trazendo muitas informações sobre esse universo feminino. Você sabe quais são os benefícios que a grama sintética pode proporcionar para diversos ambientes, seja ele na sua empresa, na sua casa ou mesmo em condomínios, em parques infantis? Pois é, acompanhe aí o que nós preparamos para você nessa reportagem especial. A instalação da grama sintética em espaços infantis como esse vem sendo uma opção adotada por empresas e escolas. A Geoplanta traz essa proposta para o mercado de São Luís, unindo beleza, praticidade e, acima de tudo, bem-estar para as crianças com segurança. Ela é segura pelo seguinte, a gente pode colocar uma manta amortecedora embaixo para amortecer a queda da criança, e o outro ponto é porque ela é uma grama antialérgica e a criança pode brincar sem problema nenhum. A outra vantagem da grama sintética é a garantia de maior durabilidade, fácil manutenção, não acumula poeira, não precisa de irrigação e, além disso, é resistente ao calor e ao sol. Hoje tem uma tecnologia de absorção do calor e, além do mais, ela tem a proteção UV. O visual moderno valoriza o ambiente, traz segurança, durabilidade, fácil manutenção e pode ser usado em qualquer época do ano sem perder a aparência de área verde sempre bem cuidada, tanto em áreas internas como externa. Pode ser instalada em qualquer tipo de parque, independente de área interna ou externa. Ela pode ser instalada em qualquer tipo de parque. A Geoplantas é referência em jardinagem, paisagismo e soluções inovadoras. Além disso, a empresa tem o compromisso de oferecer projetos que unem sustentabilidade, praticidade e qualidade de vida em qualquer ambiente escolar, residencial ou mesmo em empresas. E aí, você gostou da dica que nós apresentamos aqui para você? Pois é, fique aí conectado conosco aqui no programa Referencial. Se você não teve tempo de assistir, então se conecte conosco através do nosso canal no YouTube. Está tudo lá à disposição para você, bem como também no Instagram. Os endereços estão aparecendo para você aí na tela, assim como o nosso WhatsApp. Interaja conosco, mande aí sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no programa Referencial. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Até lá, tchau, tchau. Programa Referencial. Oferecimento Mateus, somos um só coração. Óticas Gabriel, o anjo dos seus olhos. Clínica Performe, ortopedia, psicologia e bem-estar.